ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Exemplo, as concessionárias que cobram pedágio lá na BR, tá? O que vai acontecer? O Estado vai ter que pagar ao terceiro o dano provocado pelo agente público. O que o terceiro vai ter que provar? Certo? O terceiro vai ter que provar que esse dano foi causado por um agente público que estava no exercício da sua função ou em razão dela. O terceiro cobra do Estado que ele pague o dano sofrido por ele, causado por um agente público que estava no exercício da função. E basta que ele comprove isso. Porque eu estou diante da regra prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da chamada responsabilidade objetiva. O que significa responsabilidade objetiva? Eu não preciso comprovar dolo ou culpa. Eu só preciso, eu terceiro, só preciso provar ao Estado que eu sofri um dano e que esse dano foi provocado por um agente público que estava no exercício da função. O que é nexo causal? A causa do dano foi provocada pelo agente público. Não importa se este agente público agiu com dolo, vontade livre e consciente de praticar aquele ato, ou se ele foi negligente, se ele foi imprudente ou imperito. Não analiso o sujeito, eu só analiso objetivamente os fatos. A Constituição protege esse terceiro, dizendo que independentemente de dolo ou culpa, se for uma pessoa jurídica de direito público, se for uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, quem estava representando essas pessoas jurídicas, se ele estava no exercício da função, causou o dano, pague. Estado, pague. Essa é a regra. E se for um agente público causando dano a outro agente público? Mesma coisa. Mesma coisa. Professora, se eu estiver no ônibus e tipo, eu sou assaltado, eu posso processar a empresa de ônibus? Vamos lá. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Por isso que eu disse, é um tema rico, riquíssimo. Tá? Vamos falar sobre tudo isso, inclusive, que você acabou de dizer, tá? Vamos com calma, vamos primeiro pegar a parte teórica, depois eu vou encher vocês de exemplos e vou deixar vocês me perguntarem várias situações. Vamos primeiro entender as terminologias, tá? Primeira terminologia que a gente precisa aprender é quem é Estado para fins de responsabilidade civil. E saibamos que a responsabilidade civil está falando de dinheiro, certo? E Estado, nós já vimos que é a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos. Segunda informação que nós vimos, esse Estado vai ter que ressarcir um terceiro que sofreu um dano causado por um agente público. Um agente público que estava no exercício da função ou agindo em nome dela. E que esse terceiro só precisa provar esse nexo causal, não tendo que provar dolo ou culpa do agente público. E o nome disso é responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, eu não analiso o sujeito, eu analiso objetivamente os fatos. Não analiso aquela intenção, ou se foi negligente, se foi imprudente. Eu apenas comprovo que houve um dano, o valor do dano é esse, e esse dano, há um nexo causal entre a conduta dele e o dano provocado por terceiro. A outra informação é que esse terceiro não entra contra o agente, ele tem que entrar contra o Estado. Certo? Entendido isso, o que a gente precisa ainda assimilar? Ao se falar em responsabilidade objetiva, nós temos em nosso país duas teorias. Na verdade, nós temos duas teorias e uma que prevalece e que é adotada em nosso país. Olha só. Ao se falar, essas teorias que eu vou botar aqui agora,
elas explicam a responsabilidade objetiva. Que teorias são essas? Existe a chamada teoria do risco integral. Teoria do risco integral. E existe a teoria do risco administrativo. Ambas justificam e explicam a responsabilidade objetiva do Estado. Na teoria do risco integral, ela defende que não cabe excludente. O que significa dizer isso? Se foi um agente que provocou o dano ao terceiro, o Estado sempre vai pagar. A teoria do risco integral não cabe excludente. O Estado sempre terá que pagar. Já a teoria do risco administrativo, ela admite excludentes. E para a nossa prova, eu tenho 3 excludentes. A primeira delas, culpa, desculpa, exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. E para alguns, essa terceira aqui tem divergência, mas a gente vai colocar aqui a chamada quebra do nexo causal. Vamos lá. Olha só. Para explicar a responsabilidade objetiva do Estado, que significa dizer que o Estado deve pagar, mesmo independente da existência de dolo ou culpa do agente, devendo o terceiro que sofreu o dano apenas comprovar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Existem 2 teorias. Uma que diz, provando que esse dano foi provocado por um agente, pague. Pague. E não cabe excludente. Nesses casos, no nosso ordenamento jurídico, entende parte da doutrina que só é possível nas situações de material bélico ou nuclear. Certo? Olha só. Vamos imaginar que eu tenha uma usina nuclear em determinado local. E lá está sendo exercida uma atividade. Tem uma placa enorme dizendo, não entre. Tem uma sirene dizendo, na hora que entra, não entre, perigo de contaminação, perigo de contaminação. Eu entro com tudo direitinho. Entrei, me contaminei. Por essa teoria, o Estado paga. A usina tem que pagar. Mas a pessoa entrou porque quis, foi. Só que por essa teoria do risco integral, não cabe excludente. Ela é uma exceção. E como eu disse, ainda tem alguns que acham que nem nesse caso. Mas, para a nossa prova, teoria do risco integral, não cabe excludente. Qual seria a hipótese nos casos de material bélico, de guerra, ou material nuclear? Seria a única situação. Alguns incluem dano ambiental, tá? Mas aí é outra história. Não vou entrar nessa confusão. Para a nossa prova, teoria do risco integral não cabe excludente. Agora, vamos ver o que cai na prova mesmo. A teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico para explicar a responsabilidade objetiva do Estado, a que foi adotada majoritariamente, é a teoria do risco administrativo. E o que diz essa teoria do risco administrativo? Diz um monte de coisa, mas o que interessa para a nossa prova? Para a nossa prova interessa o seguinte, que nesse caso, cabe na defesa do Estado. No terceiro não vai cobrar do Estado, o Estado, em sua defesa, para não precisar pagar, se ele comprovar uma dessas 3 situações, ele vai excluir a sua responsabilidade. Só que cuidado, em regra, a gente até já falou sobre isso aqui, a presunção do ato, a presunção de legitimidade de veracidade do ato administrativo
leva que traz como consequência, nós que temos que provar que a administração está errada, não é assim? A presunção de legitimidade do ato. Lembra que eu falei assim, chegou a multa lá em casa. Mesmo a multa não sendo minha, eu que vou ter que provar que ali não sou eu, que aquele carro não é meu. Não é isso? Porque existe uma presunção de legitimidade do ato administrativo. E o ônus da prova, o dever de provar, cabe ao administrado e não à administração pública. Aqui é diferente. Aqui é o seguinte, quem vai ter que provar uma dessas três situações? Por isso que é dito que o ônus da prova é da administração do Estado. Vou colocar aqui Estado, que a gente está usando a terminologia Estado. Mas pode ser chamado de administração. É a administração que vai ter que comprovar que esse dano ocorrido nessa circunstância só aconteceu por culpa exclusiva do terceiro. Por culpa exclusiva da vítima. Cuidado, se na prova falar culpa concorrente, esqueça. Culpa concorrente, o Estado responde. Eu estou falando de culpa exclusiva. Culpa exclusiva. Certo? Tati, dá um exemplo de culpa exclusiva. O ônibus da Veleira está passando aqui. A pessoa quer se matar debaixo do ônibus. Ela se joga na frente do ônibus. Ela se jogou na frente do ônibus. Deixou uma carta. Quero me matar sendo atropelada pelo ônibus da Veleira. Culpa exclusiva dela. Só aconteceu aquilo porque ela se jogou. Vamos falar uma coisa mais lógica? Infelizmente, há 15 dias, eu acho, atrás, nós tivemos um trágico acidente aqui na linha do trem. Não foi isso? O trem acabou aí passando por cima de um carro, né? E acabou vindo a óbito, né? A pessoa que estava dentro do carro. Alguns dizem que foi dado o apito, né? Que o aviso sonoro estava funcionando. E que a pessoa estava no celular e ainda fez uma conversão inadequada. O que vai acontecer? A regra é, não teve acidente? CBTU pague. CBTU pague, não importa se o maquinista apitou ou não apitou, se o maquinista estava na velocidade ou não estava na velocidade, se o maquinista respeitou ou não respeitou a sinalização, não importa o maquinista, eu não vou olhar o maquinista. Eu só vou olhar, houve um dano a terceiro provocado por alguém que estava representando o Estado, Estado pague. Nesse caso, o Estado aqui é a CBTU, certo? Mas a CBTU, essa é a regra aqui, a CBTU, na defesa dela, vai dizer, olha, vou pagar não. Vou pagar não, sabe por quê? Porque o acidente só aconteceu porque ele estava no celular, porque fez a conversão indevida e foi por isso que aconteceu. Culpa exclusiva. E quem tem que provar não é a família da vítima, não é a vítima, é a CBTU que vai ter que dizer e provar por A mais B que ele estava no celular, que houve a conversão indevida, que ele não obedeceu à sinalização e que tudo isso foi tudo isso que exclusivamente provocou o acidente. Porque se tiver alguma dúvida se aquela sinalização sonora era ou não era suficiente, se as demais sinalizações, por exemplo, não estavam funcionando, se há alguma dúvida, vai ter culpa concorrente. Se tem culpa concorrente, para a nossa prova, o Estado responde. Só haverá exclusão da responsabilidade objetiva do Estado se na questão falar que a culpa é exclusiva da vítima. Ou se a questão me disser que era algo totalmente imprevisível, caso fortuito ou força maior, algo totalmente imprevisível. O raio que caiu. Caiu um raio. Ninguém nunca... E não é na época que cai raio. Não é aquela chuva que todo ano tem. As águas de março fechando o verão. Já dizia Tom Jobim há muito tempo atrás. Que todo mundo sabe que nesse período existem chuvas. E que essas chuvas alagam. E depois a gente vai falar sobre isso. Não é algo que é da natureza por si só. É algo da natureza totalmente imprevisível. Tem uma questão no material que eu vou mandar para vocês hoje de responsabilidade civil, eu acho que é nesse material, se não é em outro material, que é bem interessante. Foi uma questão para a Polícia Civil.
E ela diz o seguinte, que um carro foi apreendido e estava no depósito lá no pátio da delegacia. Esse carro estava sob a guarda da administração. E o agente público colocou esse carro nesse estacionamento lá, no depósito lá. À noite veio um temporal e um raio atingiu esse carro. E aí perguntava se pagava ou não, se o Estado deveria pagar ou não os danos causados a esse carro advindo desse raio. A questão dizia que foi um raio numa situação totalmente imprevisível. Opa, se ela falou que era um raio totalmente imprevisível, eu estou diante de uma excludente. Pode ser, então, que o Estado, na sua defesa, consiga convencer e não pague nada. Lembre-se, isso aqui são defesas que poderão ser utilizadas pelo Estado se ele provar isso. A vítima não vai ter que falar nada. A vítima vai dizer, ó, o prejuízo é esse aqui, ó. Tome aqui o BO. O prejuízo é esse, pague tanto. Houve um dano. Meu carro estava sob sua custódia. Pague. Aí o Estado é que vai ter que provar que foi uma situação de caso fortuito ou força maior. A terceira situação, a divergência, se isso realmente seria aí relacionado à teoria do risco administrativo. Vamos marcar o que está na prova. Se cair, se perguntarem, você vai marcar. Às vezes não aparece. O que seria essa quebra do nexo causal? É o seguinte. Vamos imaginar que o carro de Maria, quando estava aqui saindo, colidiu com o ônibus da Veleiro, certo? Com o ônibus da Veleiro. Qual é a regra? Não importa se ele estava certo ou estava errado, não importa. Quem estava dirigindo o ônibus? O motorista da Veleiro. A Veleiro é uma prestadora de serviços públicos. Veleiro, pague. Aqui, ó, aqui está o valor do dano causado ao meu veículo. A Veleiro vai pegar aquilo ali, vai dizer, peraí, aqui está dizendo que é para poder mandar consertar o ar-condicionado. Esse dano do ar-condicionado não foi meu agente que causou, não. Tá? Não foi esse acidente, você colocou tudo junto. Então, eu não vou me responsabilizar por aquilo que não foi causa da conduta do agente. O que é quebra do nexo causal é provar que o dano que eu estou cobrando não foi causado pelo agente. Eu posso provar isso. Se eu provo isso, eu não pago. Quebra do nexo causal é quebrar essa ligação entre a conduta do agente e o que eu estou exigindo. Se eu provar que esse dano não foi proveniente da conduta do agente público, a quebra do nexo causal também poderá excluir a responsabilidade objetiva do Estado. E o Estado não paga nada. E aí o Estado não paga nada. Tá? Mas ele vai precisar provar isso. Vai precisar provar isso. Essas são as situações, todas essas aqui, são excludentes da responsabilidade. E excluir a responsabilidade é se eximir de pagar. É dizer, não tenho, essa conta não é minha. Essa conta não é minha. Por que essa conta não é minha? Essa conta não é minha porque só aconteceu o dano por culpa exclusiva da vítima. Porque só aconteceu o dano por um caso totalmente imprevisível e eu não tinha como prever. Ou porque esse dano não foi causado pelo meu agente. Ela provando essas três situações, então o Estado aqui se eximirá, afastará a responsabilidade civil. Certo? O nome disso é teoria do risco administrativo. Diga. Isso, só uma delas, tá? Não são cumulativas. Basta que eu prove uma ou outra. Uma dessas situações. Certo? Comprovando uma dessas situações, agora quem tem que comprovar? A administração. Ela que vai ter que provar. Se ela provar, beleza, afasta a sua responsabilidade objetiva. Certo? Agora vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. O Estado teve que pagar o terceiro. E a regra é que o Estado, pelo dano causado pelo agente ao terceiro, vai ter que arcar com isso, independentemente de dolo ou culpa, certo? Mas, esse artigo 37, parágrafo 3º, ele diz também o seguinte, que o Estado poderá agora cobrar do agente público na chamada ação
de regresso ou ação regressiva, dizendo, olha, agente, você vai ter que me devolver o dinheiro que eu tive que pagar ao terceiro pelo dano que você provocou. O que é ação regressiva ou ação de regresso? Ficou aqui. Ação regressiva ou ação de regresso é a ação do Estado contra o agente para ressarcir os cofres públicos do que ele teve que pagar ao terceiro em razão do dano provocado. A ação de regresso é isso, certo? Agora, olhem só. Esta ação de regresso, ela necessariamente, obrigatoriamente, deverá haver a comprovação de dolo ou culpa do agente. O que eu estou dizendo? Só existe na ação de regresso a possibilidade da responsabilidade subjetiva. E olhem a frase, jamais o agente público responde objetivamente. Ele sempre responderá subjetivamente. E o que é responder subjetivamente? É necessário que se comprove que ele agiu querendo ou porque ele foi negligente, imprudente ou imperito. A responsabilidade subjetiva é sempre com a comprovação do dolo ou culpa. E o agente sempre só responderá subjetivamente. Nós vamos ver depois que o Estado pode responder objetivamente, mas também pode responder subjetivamente. A regra é que ele responda objetivamente. A regra é que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Nós vamos ver as exceções depois. E no que tange ao agente público, é necessariamente e é somente subjetiva. A ação de regresso é a ação do Estado contra o agente público para que sejam devolvidos aos cofres públicos o Estado teve que pagar. Só que para que esse agente venha ressarcir ao Estado, o Estado vai ter que provar na ação de regresso que esse agente agiu com dolo ou culpa. Tem que comprovar responsabilidade subjetiva. Muita atenção, porque na prova eles cegam vocês. E na hora você tem que observar se ele está falando da responsabilidade do Estado ou da responsabilidade do agente. A do agente é sempre subjetiva. A do Estado é, em regra, objetiva. O que é subjetiva tem que provar dolo ou culpa. O que é objetiva independe de dolo ou culpa. Certo? Mas nós vamos ver mais detalhes aqui. Já chegou o nosso intervalo ou não? Ainda não? Ah, porque eu estou vendo o pessoal aí fora. Pensei que... Vamos lá. Olha só. A responsabilidade subjetiva existe na ação de regresso, tá? Tenho que comprovar dolo ou culpa. Eu vou dar um exemplo para a gente começar a aprofundar algumas outras coisas aqui. E aí depois a gente vai para o intervalo, quando é nosso horário, a gente volta com mais detalhes. Mas olha o que eu quero que vocês assimilem ainda antes de irem descansar. Vamos imaginar que um policial, numa operação, ele acabe tendo que desferir tiros, certo? A defesa do patrimônio ali, da vida daquelas pessoas, ele tem a troca de tiros com bandidos. E nessa troca de tiros, os tiros atingiram um carro que estava estacionado naquele local, ok? O que vai acontecer? O dono do carro vai pedir o ressarcimento ao Estado. Estado, meu carro foi alvejado de tiros. Ainda bem que não tinha ninguém lá. Meu carro estava, mas foi alvejado. Tem um prejuízo. Pague esse prejuízo. Se ficar comprovado que aquelas balas eram pertencentes à corporação, ao Estado, o Estado vai pagar. Houve um dano provocado por um agente público. Foi o policial que atirou. Torcer para que seja o policial e não do bandido. Só que hoje a gente já não sabe mais, né? A arma.
né, de quem é quem, mas enfim. Comprovando que aquele tiro veio da arma do policial, Estado pague, certo? O que vai acontecer? O Estado poderá, na ação de regresso, entrar com ação contra o policial para ressarcir os cofres públicos o que ele teve que gastar aqui, certo? Só que agora o policial, ou o Estado, vai ter que provar que o agente chegou lá e disse, ó, você alvejar esse carro. Com dolo, vontade, ele quis fazer aquilo. Ou porque ele poderia ter evitado, mas ele negligentemente ou imprudentemente, depende aí da situação, ele acabou atingindo. Se não provar dolo, se não provar culpa, e nesse caso o policial estava no estrito cumprimento do dever legal. Ele estava agindo legitimamente. Então não pode ser exigido dele o ressarcimento desses valores. O Estado tem que pagar. Mas o agente, se ele não fez porque quis, e se ele fez, tomou todos os cuidados necessários para evitar o resultado, mas o resultado veio a si mesmo, então esse agente não irá ter que ressarcir. Então, o Estado vai ter que pagar. Mas para que esse agente público venha a pagar ou a devolver o Estado que o Estado pagou, o Estado vai ter que comprovar que esse agente público agiu com dolo ou com culpa. Ele não tomou os cuidados necessários que deveria ter tomado para evitar aquele dano a terceiro. Ou ele fez o que fez porque queria fazer. Ele queria provocar o dano. Pronto. Provando-se dolo ou culpa, policial, pague. Devolva, pague assim, devolva ao Estado o que o Estado já teve que pagar. Onde eu quero chegar com esse raciocínio? Nem sempre quando há responsabilidade objetiva, significa dizer que na ação de regresso vai ter o ressarcimento pelo agente público. Por quê? Porque aqui eu vou ter que analisar o sujeito. A situação é mais aprofundada. E só haverá a condenação do agente público para o pagamento desses valores, se nessa ação de regresso o Estado assim comprovar que a sua conduta foi dolosa ou culposa. Não havendo essa comprovação, mesmo o Estado tendo pago a vítima, não haverá aqui do agente público qualquer responsabilidade. Entenderam isso? Entenderam? Importante entender isso. O segundo ponto que a gente vai ver aqui, antes de descansar, e finalizando isso aqui a gente para e volta, porque aí não vai dar para começar o raciocínio e terminar a tempo, é o seguinte. Muito cuidado com isso aqui. A responsabilidade objetiva do Estado somente se caracteriza quando o agente público está nesta qualidade, na qualidade de agente. O que significa dizer isso? Que ele está no exercício da função ou em razão dela. O que é estar no exercício da função? Está trabalhando. Não é estar de férias. Ele tem que estar na atividade. E ele tem que ter praticado o ato como agente público, certo? Só que cuidado. Porque existem alguns cargos que você poderá estar atuando 24 horas por dia. Policial, por exemplo. E o que foi que caiu na Polícia Civil do Distrito Federal, salvo engano? Concurso que caiu essa questão, uma questão bem legal, bem interessante. A questão dizia o seguinte, que também acho que está no material em um dos materiais de vocês. A questão diz o seguinte, o policial estava de folga, não estava no horário de trabalho, inclusive não estava fardado, estava de férias, aliás. O policial estava de férias, certo? No seu bairro. Só que no seu bairro, ele se deparou com um assalto no seu bairro. Diante dessa situação, o policial que estava armado reage ao assalto em defesa da pessoa que estava ali do seu bairro. Nesse ato, ele acaba erroneamente atingindo um terceiro inocente, vindo a matar essa pessoa. Um terceiro inocente naquela situação, certo? E aí a questão pergunta se o Estado responde. A questão está induzindo a você a marcar que ele não responderia porque está falando que ele está de folga ou de férias. No entanto,
Ele agiu em nome desta função. Ele estava ali agindo como policial. Ele agiu em nome da função. Agora, olha o segundo exemplo, que também já foi questionado em prova. Um policial, ao chegar em casa, encontra a sua mulher com o seu amante. Diante dessa situação, ele pega a arma da corporação, atira e mata a mulher e o amante. O Estado tem que ressarcir as famílias das vítimas diante dessa situação? Não. Porque essa situação, esse já foi um exemplo da amante, do amante e da mulher, como já foi falado do desafeto. Quando é o desafeto, quando é o amante, quando é a mulher, ele não está agindo ali enquanto policial. É a relação pessoal dele. Tati, mas ele usou a arma da corporação. Sim, usou a arma da corporação. Mas ele não estava agindo em nome dessa função. Quanto à utilização da arma da corporação, nós vamos ver depois se é possível ou não. O Estado virá responder em alguma circunstância. Não vou falar sobre isso agora. O que eu quero que você assimile agora, para a gente fechar esse raciocínio e retomar depois do intervalo, é o seguinte. Para que o Estado responda objetivamente, o agente público tem que ter agido em nome da função, ou no exercício dela, ou em razão dela. Isso exige que ele esteja ali praticando o ato em nome da função. Não pode ser qualquer situação particular, qualquer situação outra que não envolva o exercício da função. Isso aqui é imprescindível para que haja a responsabilidade objetiva do Estado, certo? Mas existem alguns detalhes que a gente vai ver logo depois do intervalo, tá certo? Ok? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá, então vamos dar continuidade aqui à nossa análise. Então, estávamos falando, vamos recapitular para a gente prosseguir. O terceiro sofreu um dano causado por um agente público. O artigo 37, parágrafo 6º diz que o Estado, que são as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em regra, respondem objetivamente pelo dano causado pelo seu agente público que esteja no exercício da função ou age em nome dessa função. Nesse caso, o terceiro só vai ter que comprovar a existência de um dano e o nexo causal, ou seja, que esse dano foi provocado por esse agente público. Então, a regra é que o Estado responda objetivamente, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Por sua vez, o Estado poderá entrar com a chamada ação de regresso contra o agente público para ressarcir os cofres públicos com que ele teve que pagar ao terceiro. Neste caso, a ação de regresso, a responsabilidade é subjetiva, o que significa dizer que para que o agente público devolva aos cofres públicos o que o Estado teve que pagar ao terceiro em razão do dano, é necessário que se comprove que esse agente público agiu com dolo ou culpa. Não havendo a comprovação de dolo ou culpa, o Estado já pagou ao terceiro, mas o agente público, nesse caso, não pagará ao Estado, tendo em vista que não houve dolo ou culpa. O agente público sempre responderá subjetivamente. O Estado, em regra, responde objetivamente. Lembrando que para o Estado se eximir da responsabilidade objetiva, de acordo com a teoria do risco administrativo, é possível que ele comprove algumas excludentes. Quais são as excludentes previstas aí para a teoria do risco administrativo? A culpa exclusiva da vítima, a existência de um caso fortuito ou força maior e a chamada quebra do nexo causal. Comprovando-se uma dessas três situações e o ônus da prova pertence ao Estado, ele poderá se eximir da responsabilidade objetiva. Cuidado com a culpa exclusiva. Somente a culpa exclusiva é que afastará a responsabilidade do Estado. Se a questão me falar de culpa concorrente, a culpa concorrente não tem o condão, não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva, que é a regra. Dentro desse contexto, o que a gente ainda precisa sinalizar?
Antes de a gente prosseguir e avançar, preciso também chamar a atenção de um ponto que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao terceiro. Havia uma discussão se o terceiro, que é aquele que vai receber aí essa indenização pelo dano causado a agente, teria que necessariamente ser o terceiro usuário do serviço público. E hoje o entendimento é que o terceiro, usuário ou não do serviço público, ele terá direito a essa indenização. Por exemplo, o motorista do carro que foi atropelado aí, que foi pego pelo trem da CBTU, ele não estava usando o trem, ele não estava dentro do ônibus ou dentro do trem. Não era um usuário do serviço público que estava sendo prestado por aquela empresa. Mesmo que eu não seja usuário, a responsabilidade civil objetiva, que é a regra, deverá ser aplicada também. Então, abrange tanto um terceiro usuário como um terceiro não usuário, certo? Então, não importa se eu estou usando ou não aquele serviço público. Se quem estava ali era uma prestadora de serviço público e foi ela ou quem o representa que causou o dano, então eu tenho direito à indenização como regra. Uma outra observação antes da gente avançar é lembrar que toda essa responsabilidade civil da qual estamos falando aqui, que se refere ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, é uma responsabilidade extracontratual. O que eu estou querendo dizer? Esse terceiro, sendo usuário ou não, ele não tem contrato nenhum. Não é aquele caso, por exemplo, de um acidente na construção ali ou algum problema que ocorra na construção do Hospital da Mulher. Ali, aquela empresa, inclusive, poderá sofrer sanções pelo poder público, tá? Pelo inadimplemento do contrato. E pode ter que ressarcir o Estado, pode ter que responsabilizar, enfim, tá? Existem vários tipos de responsabilidades. Inclusive, existem responsabilidades que advêm de um contrato, certo? Essa responsabilidade civil do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º, é uma responsabilidade extracontratual. Por isso mesmo que o entendimento é que não importa se eu estou usando, se eu paguei por aquele serviço ou não, se eu paguei aquela tarifa daquele ônibus ou não, se existe uma relação contratual ou não, porque a responsabilidade civil do Estado é chamada de responsabilidade extracontratual. Essa responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, é uma responsabilidade extracontratual, certo? Agora nós vamos avançar um pouco. Vocês fizeram algumas perguntas na primeira parte da aula. Perguntas todas muito pertinentes e interessantes. Vou respondê-las, mas já quero chamar a atenção que vamos pensar na prova e esquecer a prática, tá certo? Eu vou falar o que acontece na prova, o que pode acontecer na prática, mas vamos focar na prova, nas questões narradas lá, nas situações fáticas postas para que eu possa analisar ali o tema responsabilidade civil. E o que nós temos? Pessoal, tudo isso que eu expliquei aqui, o entendimento ainda da maioria da doutrina é que tudo isso aqui se refere a um fazer, a um ato comissivo. O que é ato comissivo e o que é o ato omissivo? Então, o ato comissivo é uma ação que não se confunde com a omissão. A omissão é um não fazer. Aqui é um fazer. Então, tudo que eu expliquei até o momento pressupõe, de acordo com a maioria da doutrina, que o agente fez, o agente praticou, o agente agiu. Então, são atos comissivos, certo? Mas nós sabemos que a omissão também pode provocar dano. A omissão, e a omissão estatal principalmente, pode trazer danos
sequelas, pode trazer problemas para qualquer pessoa. Então, o que se entende e o que nós precisamos saber para a prova? A omissão do Estado, ou a omissão da empresa, ou a omissão da prestadora de serviço, que é o que nos interessa, causando um dano, pode responder e responde como? Objetivamente, subjetivamente ou não responde por nada? E aí vamos logo a alguns exemplos de questionamentos que vocês fizeram e vamos às respostas para a prova. Eu estou no ônibus, eu sou assaltado pelo ônibus, ou dentro do ônibus. Meu carro está no estacionamento da Universidade Federal, que é uma autarquia. Nesses casos, não foi o agente que pegou e levou o carro. Não foi o agente que levou o seu celular, certo? Mas a omissão do Estado em lhe dar segurança no ônibus, no estacionamento, a falta de remédio, dentre outras omissões, o não tapar o buraco na rua, meu carro passou, teve um acidente. Buraco esse que foi provocado pela chuva, mas que todo mundo sabe que todo ano acontece. E aí, nestas situações, o Estado responde ou não? Vamos lá. O que nós temos para a nossa prova é o seguinte. Primeira informação que eu preciso saber é que, nos casos de omissão, a regra ainda, porque isso está mudando, mas a regra, nos casos de omissão, é que a responsabilidade do Estado será subjetiva. E o que é que significa responsabilidade subjetiva? É necessário que o terceiro, que a vítima, comprove que o Estado não fez porque não quis ou não fez porque foi negligente, foi imprudente ou foi imperito. Se eu preciso provar algo além do dano e do nexo causal, eu saio da regra da responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, se há um buraco na avenida, aqui, e meu carro ali, por causa daquele buraco, causou um acidente, sofreu um acidente, teve um dano, eu posso pedir indenização ao Estado? Posso. Mas, neste caso, eu vou ter que provar que o Estado, ele já sabia da existência deste buraco, já havia notificações sobre esse buraco e que ele nada fez. E que ele se omitiu do seu dever da manutenção daquela estrada. E essa omissão gerou um dano. Então, é possível a indenização? Sim. Só que eu tenho que saber que na minha prova, não é a responsabilidade, não poderá ser considerada objetiva. Porque eu vou ter que comprovar que o Estado não fez porque não quis fazer, ou porque ele foi imprudente, deixou aquele buraco, mesmo depois de todas as notificações que existiam acerca do problema e do perigo existente com aquele buraco ali perto. Somente assim, eu posso exigir do Estado uma indenização. Tati, e o caso do assalto dentro do ônibus? Eu posso processar a empresa? Posso. Porém, não pode ser uma responsabilidade objetiva. Eu vou ter que provar que a empresa nada fez diante de inúmeros assaltos que ocorrem naquela mesma situação.